Outra questão que eu acho interessante, que não vai dar nem tempo de fazer nenhuma abordagem mínima sobre isso, é a programação neurolinguística. Né? A programação neurolinguística hoje é um campo rico, tem tanta coisa para a gente talvez estudar, né? Trazer alguém que conheça disso para poder nos dizer a posição que a pessoa olha, ela fala a verdade quando ela olha para cima e à esquerda, ela cria e tudo isso a ciência está estudando. Eu acho que é questão que, se nós posicionarmos as pessoas em determinada situação de julgamento, a gente pode ganhar com isso. Técnicas de inquirição de testemunha. Bom, aí você agrega a isso que nós estamos falando para atingir o objetivo das medidas autocompositivas, da conciliação, você pode agregar para as outras atividades da nossa profissão. Outra questão interessante, e que eu comecei a estudar, até tinha posto isso na minha dissertação, aí o meu orientador disse assim, tire isso aí. Eu falei, mas não queria tirar isso. O tempo na resolução do conflito. A emoção é importante. Nós temos que reconhecer que a emoção é importante. Não adianta ficar sem emoção, porque sem emoção você não resolve nada. Tem que ter emoção para resolver o conflito. Opa, mas como tem que ter emoção? Então, num primeiro momento, eu entrava na sala, se as pessoas começassem a conversar de uma maneira um pouquinho mais exaltada, opa, para, já interrompia essa comunicação. Né? Mas, na verdade, a emoção é importante para resolver conflito. O que a gente precisa só é saber fazer com que isso aconteça e não extrapole alguns limites. Né? Mas a emoção é muito importante. Tem um tempo em que o conflito nasce, que ele se desenvolve, que ele pode ter um momento fértil para ele ser resolvido. Tem momentos que abrem portas e fecham portas e que, se você aproveitar esse momento, você consegue solucionar o conflito. Então é interessante pensar nisso. Eu lembro sempre de um caso de família que eu atuei e que eu estava designado e não era uma coisa assim que eu não tivesse acostumado a lidar com questões de família. E aconteceu a linguagem corporal. Né? Questão de família, eles não estavam se olhando muito bem. E nós começamos a conversar, eu comecei a conversar com a mulher. Eu dizendo, bom, então, pelo que eu vi aqui, a senhora está preocupada com a questão da escola, da pensão, para isso, para aquilo. E comecei a falar bastante coisa, visitas e tal. Tinha muita coisa para resolver. E eu comecei a conversar e tal. Daí o cidadão estava sentado, escarrapachado na cadeira, assim. E nem olhava, eu conversando com a senhora, e ele pouco dando bola para isso. Daí uma hora me veio a ideia intuitiva, e que hoje eu vejo que isso não era intuitivo, isso é ferramenta. Eu bati e falei assim, acho que a única coisa que eu acho que a gente vai ter que verificar aqui é que talvez eu tenha que remarcar essa audiência. Eu vou redesignar isso para uma audiência em continuação, porque sem o pai aqui não tem condições de resolver isso. Daí, como sem o pai? Eu sou o pai! Aí ele ficou, o senhor é o pai? Não, o senhor é o pai? Sou eu sou o pai. Opa, mas eu estava tratando de questões tão importantes aqui em relação ao seu filho, que é a educação, a escola, a visitação, e não, sou eu o pai. A partir daquele momento, abriu-se a porta, ele se emocionou suficientemente para poder resolver o conflito. Então, precisava daquilo. Tinha que fazer alguma coisa. Eu, intuitivamente, fiz isso. Mas depois a gente vai ver que tem algumas outras ferramentas que a gente vai poder usar e ter essa percepção. Os axiomas da comunicação, vários autores falam sobre isso, mas isso aqui tem variado muito pouco. A maioria da doutrina trata exatamente dessa maneira aqui. A linguagem do corpo é 55%, tom de voz 38%, só 7% as palavras, o que efetivamente é dito. E esse quadro aqui, que é o quadro que eu gosto, que é você mexeu com a emoção, tem um momento que a emoção precisa subir para que ela produza um resultado efetivo na conciliação. Se tiver num ponto que não tem emoção, que está muito baixo, você não consegue resolver o conflito. Agora, tem que achar o meio termo. Não dá para deixar que eles saiam no tapa na sala da audiência, se emocionarem demais. Mas é importante que eles conversem, que eles interajam. É importante que o conciliador saiba fazer com que a comunicação, naquele segundo nível de comunicação, entre os conciliados, isso se estabeleça. Ele não fique tão preocupado em ficar cortando e intervindo indevidamente algumas vezes, quando a comunicação se restabeleceu. Né? Isso nós vamos ver com mais propriedade, daí, ferramenta por ferramenta, um pouquinho mais adiante. Agora aqui, a gente vai estar trabalhando conhecimento de técnicas de negociação e mediação, só que isso é só uma introdução. Então, é só assim como eu poderia dizer, o que a gente combinou aqui, a gente fazer nesse primeiro dia. Só alguma coisa realmente para refletir. É como se eu fosse aqui, aquele cara que vai pegar um ferro e vai pegar numa brasa e vai dar uma cutucada. Vai acender a brasa. Todo mundo vai ficar pensando um pouco sobre isso e depois, amanhã,
né? E nos outros dias que a gente puder estar conversando sobre isso, a gente vai estar tentando aprofundar um pouco mais. A limitação do tempo não vai permitir aprofundar muito, hoje é só uma passadinha, mas amanhã começa a teoria do conflito, e aí a coisa começa a aparecer, essas ferramentas vão aparecer de maneira mais interativa. Bom, escuta dinâmica ou escuta ativa, né? A gente pode dizer assim, o que é ou o que não é, né? O que a gente pode dizer que não é, e a gente tem muitos costumes, né? Plutarco ele dizia assim, nós temos 2 ouvidos e uma boca exatamente para ouvir mais do que falar, né? E nós estamos acostumados a ouvir já pensando no que nós vamos falar. A ideia da escuta dinâmica ou escutativa é escutar para ouvir e não escutar para responder. Escuta o que a pessoa está falando, né? O que a gente faz normalmente? Aí, a minha mulher está falando comigo, ou vocês estão falando com o marido de vocês, e aí eles começam a falar alguma coisa, você vai lá e pum, completa a frase dele. Daí ele começa a falar de novo, você vai lá e completa a frase dele. A terceira vez que você errar e que não acertar, não é nada disso que eu estou falando. Ele se irrita, ele vai dizer, pô, deixa eu falar, né? E isso a gente faz diariamente sem querer, porque a gente faz uma escuta nervosa, uma escuta para quem quer falar e não para quem está ouvindo. E a escuta nervosa também tem outras formas dela se expressar. Então aquele cidadão fica assim, Isso aí interrompe a comunicação. Se o conciliado perceber que o conciliador não está querendo escutar ele não tem por que falar alguma coisa, né? Ou então aquela assim, interrompeu a comunicação. É um tipo de escuta nervosa, que não é aquilo que nós queremos. Compreender o significado das palavras. Nós que estamos por aí, pelo Brasil todo. Aí eu lembrei ontem, eu peguei uma van, quando eu vim do aeroporto para cá, e eu estava com um gaúcho, né? Daí o gaúcho começou a contar, né? E ele dizia assim, daí, tchê, tu precisava ver, aqueles brigadianos, os brigadianos foram lá, fecharam tudo, né? Brigadiano, fecharam tudo. Bom, quem não conhecer, a polícia militar é chamada de brigada militar, né? Mas quem não conhecer isso, talvez se assuste com isso. Mas compreender aquilo que as pessoas estão falando. Elas usam expressões diferenciadas e você vai ter que tentar compreender isso, né? As medidas, as formas. Eu, numa audiência, e eles falaram assim, a questão de arrendamento rural, eles falaram assim, ali eu acho que não deu, para saber da testemunha quanto que foi a colheita, não deu 2 truques. Daí vem a outra testemunha e fala, ali deu uns 3 truques, hein? Medida de laranja, 3 truques, o que é isso, né? E aí liguei para o juiz de paz da cidade. Daí liguei e falei, aconteceu isso e tal. Eu fiquei quieto na hora, abri aspas e pus, né? Eu não ia perguntar ali, mas pus e tal. Depois o juiz de paz disse, cada caminhão trucado cabe 600 caixas de laranja. Então, a medida que eles usam aqui é assim, né? Cada caminhão trucado é um truque, né? E caixa de laranja não é caixa. Aí eu aprendi também. Porque é só uma medida também, não é uma caixa de laranja. É uma medida, né? Então, eu fui aprender. Se eu pudesse ter conhecido isso, né, eu tinha que perceber a linguagem das pessoas. Se eu, juiz novo, chegando na comarca, e eu digo assim, o que é isso? Talvez eu fosse mal interpretado. Pô, cara, não sabe nada da nossa realidade, né? Então é interessante a gente conhecer